Educa TV apresenta Mundo HQ TV. E aí, tudo bem? Estamos mais uma vez aqui com o Mundo HQ TV, o programa que não está no gibi, mas que leva para você o mundo fantástico das histórias em quadrinhos aqui na sua Educa TV. E hoje você viu que a gente começou um pouco diferente, com algumas imagens antes de eu começar aqui a falar com vocês, né? E por quê? Porque nós estamos no Outubro Rosa, né? Que é um mês aí da campanha de conscientização contra o câncer de mama. Então eu passei para vocês algumas imagens antes da gente começar, de uma campanha feita em 2011 por uma agência de publicidade em Moçambique, é uma campanha super premiada, né? Chama-se Ninguém Está Imune ao Câncer de Mama, que mostra aí, né, iconicamente, a imagem de algumas mulheres super-heroínas da DC e da Marvel fazendo o autoexame. Inclusive, todo mês de outubro é muito bacana porque quadrinhos no mundo inteiro, eles trabalham realmente a campanha. Tanto aqui no Brasil, por exemplo, a gente já teve a Tina, toda vestida de rosa, né? A gente tem capas de quadrinhos do Homem de Ferro, quadrinhos da Capitã Marvel, todas feitas em rosa para lembrar dessa data. E nós vamos aqui lembrar para você, né, você que está nos assistindo, se você é mulher, se você tem, com certeza você tem mulheres na sua vida que você ama, mãe, filha, namorada, esposa, lembra aí, vamos conscientizar, fazer essa campanha, porque o câncer de mama, se ele é detectado no começo, tem cura, né? Então é muito importante realmente que todo mundo seja sua própria super-heroína e se ajude nesse momento, tá legal? E outubro, a gente combinou com você desde o primeiro programa aqui que a gente ia fazer um outubro temático, né? Então nós fizemos aquele primeiro programa como outubro é conhecido como mês da criança, falamos de criança, e hoje nós vamos falar de terceira idade, porque no mês de outubro é comemorado o Dia Internacional da Terceira Idade, dia 1º de outubro, tem várias datas aí, vários marcos falando da terceira idade. Hoje, então, eu vou falar para vocês o seguinte, que não tem idade para gostar de quadrinhos, disso você já sabe, já falamos, mas também não tem idade para fazer quadrinhos. Isso é uma coisa muito legal. Se você nos acompanha de algum tempo, você deve ter visto o episódio que nós falamos, por exemplo, da Anaíde Tefé, que foi esposa, né, de um presidente brasileiro, do Marechal Hermes da Fonseca, e que parou ali durante algum tempo. Ela foi a primeira caricaturista do Brasil, e durante algum tempo ela parou de desenhar. E ela voltou a desenhar em 1959, quando ela já tinha mais de 70 anos fazendo caricaturas. E uma coisa muito interessante é que ela faleceu em 1981, estava com 95 anos, e estava já mais adoentada, mais cansadinha e tal, deitada na cama, ela pegava papel de pão e fazia lá a caricatura dos artistas que ela via passando na TV. Olha, tem vários exemplos no Brasil e tem vários exemplos no mundo. Vamos falar, por exemplo, do Maurício de Souza, né? O Maurício de Souza já está lá com seus 87 anos, né? E o Maurício, ele continua no comando das empresas dele, né? Você deve saber que muita gente faz, se você pegar um gibizinho da Mônica, você vai lá ver roteiro fulano e desenho fulano. Então ele tem uma equipe toda para fazer e dá crédito para essa equipe. Mas ele continua muito ativo, inclusive para quem segue o filho dele, o Mauro Souza, no Instagram, muitas vezes o Maurício faz uns desenhos para os fãs ali, né? O filho pede para ele fazer um desenho para quem segue e ele faz um desenho. O traço não é mais o mesmo? Não é, mas continua sendo muito bacana e é muito legal ver que o Maurício continua na ativa. Na verdade, até o Ziraldo, até pouco tempo atrás, também continuava bem ativo. O Ziraldo já passou agora das 9 décadas, né? Fez 90 anos agora. E o Ziraldo, infelizmente, ele teve uma série de AVCs. Então, nos últimos tempos, ele vive já num estado de saúde um pouco mais debilitado, mas até pouco tempo atrás ainda fazia os seus desenhos. Vamos falar de mais gente. Você conhece esse personagem aqui, ó? Eu coloquei o Snoopy aí para você ver, né? Tá na minha camisa também, nesses livros aqui da frente, porque o cartunista do Snoopy tem uma história muito bacana. O Charlie Schulz, ele começou a desenhar, tentar fazer os seus desenhos e vender os seus desenhos já na adolescência, né? Um pouco depois, mas ele só conseguiu emplacar a primeira e única tira dele, famosa, em 1928, que é justamente o Snoopy. Ele foi para a guerra, etc., e voltou e ficava batendo na porta de um monte de jornal. Ele conseguiu emplacar a tira lá em meados de 1950, e a tira, originalmente, o nome que ele deu para ela era Little Folks, ou seja, amiguinhos, pequenos amigos e tal.
Tinha outras tiras com nome parecido, então resolveu se mudar o nome e sugeriram para ele, foi adotado o nome Peanuts, que é o nome até hoje, e que ele detestava esse nome, mas não teve outro jeito, pegou e ele acabou emplacando como Peanuts, então. Aqui no Brasil, já que a gente falou no Ziraldo, vale lembrar, aqui no Brasil foi chamado de Minduim, e quem deu esse nome, Minduim, foi o Ziraldo. Tá? O Ziraldo na época trabalhava com tradução de tiras e foi ele que batizou a versão brasileira da tira. O que é legal a gente saber do Charles Schulz? Primeiro que ele tinha 28 anos quando ele emplacou Snoopy, o que para um cartunista já é um pouco velho, né? Normalmente o pessoal emplaca as suas tiras e começa a fazer sucesso antes disso. Mas a questão dele é que ele trabalhou, primeiro, ele foi o único autor da tira Snoopy. Normalmente, como eu acabei de citar aqui, o Maurício de Souza, você tem o Jim Davis, todos os personagens que estouram, que criam muita tira, a pessoa tem uma equipe, tem outros desenhistas, tem outros quadrinistas fazendo. E o Schulz, ele fez questão de desenhar da primeira à última tira. Ninguém mais desenhava as tiras do Snoopy. Os desenhos animados, as outras mídias, tinha equipe, tinha empresa, tinha licenciamento, etc. Mas nas tirinhas que eram publicadas em 2.600 jornais do mundo no ano de 2000, que foi quando ele faleceu, só ele desenhava e escrevia as próprias tiras. Ele falava que é como poesia, que cada poeta tem a sua voz e que você não pode pedir para um outro poeta fazer a poesia desse aqui. Então o Snoopy para ele era muito autoral. Tudo, absolutamente tudo, foi feito pelas mãos dele. E o Charlie Schulz morreu com 77 anos, lá no ano 2000, e ele morreu em fevereiro de 2000. Ele desenhou até janeiro de 2000. Naquele último mês ali de vida dele, foi o único mês que ele não desenhou as tiras de Snoopy. E ele deixou muito claro que depois que ele morresse, ninguém mais deveria desenhar. Então ainda hoje você tem desenhos animados, você tem outras coisas que são feitas, mas as tiras do Snoopy continuam sendo republicadas, as tiras que ele fez nos jornais que compram. Nunca mais ninguém vai fazer? É claro que quando esses personagens caem em domínio público, alguém pode querer reinventar. Mas enquanto estiver no domínio do Charlie Schulz, só ele que fez, só ele que vai fazer. Quer mais um exemplo bacana de pessoa que continuou desenhando com idade? Carl Barks. Eu já citei o Carl Barks aqui em outras ocasiões. O Carl Barks, ele nasceu no Oregon, foi o estado que eu morei nos Estados Unidos, tá? A pronúncia correta é Oregon, tá? Mas aqui a gente fala Oregon, né? E o Barks, ele teve uma infância, ele foi de tudo na infância, lenhador, fazendeiro, ele era autodidata, ele já tinha problema de ouvido, tá? Ele era surdo de um ouvido, né? Foi se desenvolvendo isso ainda durante a adolescência, e ele aprendeu a desenhar sozinho e depois começou a fazer alguns cursos. E conforme a vida foi passando, ele foi ficando mais velho, ele começou a desenhar para Disney, né? E o Barks, ele é o verdadeiro criador do Tio Patinhas, do Ganso Gastão, dos Irmãos Metralha, Maga Patológica, da cidade de Patópolis. Ele era conhecido como The Duckman, né, o Homem dos Patos, porque ele que criou não só a maioria desses personagens, como a maioria das histórias que fizeram sucesso. Tanto inicialmente ele começou nos desenhos animados e depois com quadrinhos, com tiras. Tudo que ele colocava a mão ali era sucesso. Era um cara super modesto, ele conhecia os fãs na fazenda dele e tal. E ele morreu aos 99 anos de idade, também no ano 2000. No ano 2000 o mundo perdeu dois grandes quadrinistas, né? E quando ele faleceu, conforme ele foi ficando mais velho, ele parou de desenhar e começou a fazer quadros a óleo dos próprios personagens. Tio Patinhas, então era engraçado porque ele vendia muitos originais, os fãs procuravam ele para comprar original. Muita coisa ele jogou fora, mas o que ele tinha guardado ele vendia, ele descobriu aquele novo mercado. E uma curiosidade, né? Quem descobriu o Carl Barks foram os fãs que começaram a observar que determinadas histórias tinham aquele traço, tinham aqueles argumentos específicos, foram atrás e descobriram que tinha um sujeito que morava lá isolado numa fazenda e mandava para os estúdios Disney por carta. E aí começaram a procurá-lo, entrevistá-lo, porque o Carl Barks era um cara muito humilde, muito modesto, ele nunca fez... Aliás, pessoal, não confundir Carl Barks com Karl Marx, tá? Porque outro dia eu falei Karl Barks, o Karl Marx fazer quadrinhos? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas o Barks era muito humilde, ele começou a receber... Ele e a Garré, que era a esposa dele, né? Margaret, na verdade, mas o apelido era Garré. Eles começaram a receber as pessoas em casa e ele descobriu, ele começou a vender alguns originais. Diferentemente do que acontece hoje, que muitas vezes os roteiristas assinam as histórias, os desenhistas assinam a história de personagens criados por outros, nos quadrinhos Disney só aparecia a marca Walt Disney. E por isso as pessoas não sabiam que era ele que fazia.
Mas olha só que bacana, o Karl Barks, ele até os 90 e poucos anos, ele inclusive era muito ativo, ele fez acho que o último cruzeiro pelo mundo aos 92 anos de idade. E ele pintava essas telas a óleo de Tio Patinhas e companhia, telas que a gente está mostrando aí para você, muito bonitas. Tem mais agora, você pode falar assim, ah tá, mas o cara começou a desenhar aos 16 e foi até os 90, o outro começou aos 28, mas eu já tenho uma certa idade, agora não dá para eu começar a fazer. E aí eu pergunto para você, por que não? Tem exemplos também. Vamos mostrar um para vocês? O nome desse autor que você está vendo aí, esse japonês, é Kakusai Han, tá? E ele estreou no mundo dos mangás, dos quadrinhos japoneses, aos 67 anos. Ele tinha um sonho também de fazer quadrinhos, durante a vida dele ele começou a fazer, tentou várias vezes, mas a vida foi passando, ele foi fazer outras coisas, né? Ele é um profissional de judô, ele é um atleta de judô, ele faz terapia física com a esposa dele lá no Japão e tal. E ele foi tentando de vez em quando, durante a vida, mandar os quadrinhos para editoras, para que eles avaliassem. Ele sempre foi muito apaixonado pelo mangá, né? Lembrando, mangá é como a gente chama o quadrinho japonês. E ele foi tentando. Lá no Japão, o mangá é uma indústria enorme. Muita gente sonha em ser artista de mangá, muita gente tenta. E quando você manda para uma editora, eles avaliam o seu trabalho de A a E. Né? No caso, A, a melhor nota, E, a pior nota. E no começo, até os 20, 30 anos, ele mandava quadrinhos, era sempre nota E, nota D, ninguém se interessava pelo trabalho dele. Mas ele resolveu, ele já tinha desistido, aos 49 anos ele começou a desenhar de novo. E agora, depois dos 60 anos, ele começou a receber avaliações muito boas, notas A, porque olha, percebe que ele se dedica muito ao traço, que o quadrinho é muito bem feito, as histórias estão boas, e ele foi descoberto. Com 67 anos, ele lançou a primeira coletânea dele de quadrinhos. Ele está fazendo muito sucesso no Japão, não só assim, se tornou até pop, né? Ele não tem um personagem específico que está fazendo sucesso, mas ele está sendo entrevistado em programas de rádio, ele está sendo ouvido em programas de TV, por aí afora, como um cara que começou debutou, né, no mundo dos quadrinhos aos 67 anos de idade. E por que eu estou falando tudo isso para você? Olha só, a gente já falou aqui, se você inclusive acompanha a gente, você pode ver a gente lá no YouTube também, ver programas anteriores, nós já falamos várias dicas para você fazer as suas próprias histórias em quadrinhos. Então se você está aí, se você está com mais idade, mais tempo, ou ainda se sempre sonha em fazer a sua história em quadrinhos, por que não usar a sua experiência de vida? Por que não se juntar? E se você acha, por exemplo, eu tenho umas histórias bacanas, eu sempre quis ser argumentista de quadrinhos, mas o meu traço não é legal. Se junta com uma outra pessoa que tem um traço legal, faça a sua história de quadrinhos. Eu acho que a mensagem que é bacana a gente deixar para você nesse mês em que a gente comemora a terceira idade, primeiro que a terceira idade, ela começa cada vez depois, né? Antigamente se dizia que a vida começa aos 40, hoje ela começa aos 50, aos 60, cada vez mais a gente chega mais longe. E uma coisa curiosa sobre o mundo das histórias em quadrinhos é que quanto mais idade você tem, mais você é apreciado pelos fãs. Essas pessoas que eu falei, né, Karl Barks, Charles Schulz, Maurício de Souza, vamos pegar pessoas que ainda estão vivas e trabalhando. Maurício de Souza, ele vai até hoje nas grandes feiras, por exemplo, todo ano tem a CCXP, né, Comic Con Experience lá em São Paulo, e o Maurício é um dos caras que entra e faz mais sucesso, é comemorado por todos. O Frank Miller, que também já está com uma certa idade, parece que essas pessoas, inclusive, eles ganham o título, o apelido de grandes mestres. Então o mundo dos quadrinhos é talvez um dos poucos mundos que desde sempre, valorizou pessoas com mais experiência. E nunca é tarde para começar. Então se você gosta de quadrinhos, é lógico, né? Tem gente que só gosta de ler e não tem nada de mal nisso. Tem gente que gosta de ler, de brincar, de falar sobre eles. Eu, por exemplo, né, desenho muito menos do que eu gostaria. Mas se você quer fazer isso, acho que a mensagem que a gente vai deixar para você nesse bloco é essa. Nunca é tarde para começar e nunca é tarde para terminar mesmo. A pessoa pode fazer até o final da vida, que é muito bacana e é muito bem recebido pelos fãs. Quem faz bem, a gente curte. Então vamos começar agora, se for o caso. Legal? Bom, nós vamos falar no próximo bloco sobre alguns personagens da terceira idade. Personagens que fazem sucesso sendo velhinhos. Nós vamos falar de 3 deles para vocês. Um a gente já citou agora há pouco e vai falar de novo. Então, antes de terminar, só lembrando para você, no próximo bloco um dos personagens foi sugerido para a gente pelo Instagram. Então lembra que você pode mandar sua sugestão, quer fazer pergunta, quer que a gente aborde determinado tema,
manda pelo Instagram do Mundo HQ ou da TV Educa TV, a gente responde para vocês. Legal? Então, até o próximo bloco. Estamos apresentando Mundo HQ TV. Caiu na rede. Fique por dentro no que rola nas escolas de Campinas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Voltamos a apresentar Mundo HQ TV. E aí, estamos de volta e sem mais surpresas, você já está vendo aqui, nós vamos falar do Tio Patinhas. É um dos personagens que a gente escolheu para falar nesse mês em que se comemora a terceira idade. É o Tio Patinhas, que já surge desde cara nas histórias. O Tio Patinhas foi criado em 1947 pelo Carl Barks, né, para Disney, e ele já surge já como um tio mais velho, né, um tio que é isolado da família. Vale um parênteses aqui, o que acontece? O primeiro, é importante falar que o Barks se baseou num conto de Natal, né, no personagem do Charles Dickens, né, que é um autor famoso, e o nome desse conto, o personagem principal chama-se Ebenezer Scrooge. E em inglês o nome do Tio Patinhas é Uncle Scrooge. O Scrooge é esse ricaço que ele vive ali no Natal, ele não dá bônus para ninguém, ele não ajuda ninguém, ele é muito rico, mas ele é muito sovina, muito egoísta. E aí ele é visitado pelo espírito do Natal. Você já deve ter visto alguma adaptação disso na TV, né? Pelo espírito do Natal passado, do Natal presente, do Natal futuro, e ele muda de vida. O Tio Patinhas, o Scrooge McDuck, né? Ele é um pato escocês. E ele ele surge na história como um cara que está recluso da família. Ele era muito rico, ele ficou muito rico, e depois isso vai sendo desenvolvido, explicando, né, por que ele se afastou da família. E ele achava que as pessoas só queriam o dinheiro dele. Então ele vive lá numa mansão, isolado, e é justamente assim que o Carl Barks escolhe para introduzi-lo na história. Ele é aquele sujeito isolado, ele tem um contato, ele está retomando o contato com o Pato Donald, e ele resolve testar a coragem do sobrinho, que um dia pode até se vir ser o herdeiro dele e tal, e ele manda o Donald, os meninos, fala que vai pagar, lembra do tema Natal? Que ele vai dar um Natal para eles, ele é muito rico, que eles passarem o Natal numa cabana que o Tio Patinhas tem nas montanhas, e ele, Tio Patinhas, planeja se vestir de urso e espantá-los. E a partir daí toda a história envolve, o Tio Patinhas acaba achando o Pato Donald muito corajoso, acaba achando os sobrinhos muito corajoso e retoma esse laço com eles. E a partir daí ele vai desenvolvendo esse personagem que é muito rico. Nesse primeiro momento, o Tio Patinhas não mora, por exemplo, na Caixa Forte, que vem a se tornar um grande símbolo dele, né, onde ele tem os quaquilhões de dinheiro, tem lá quantos metros cúbicos de dinheiro, né, de patacas, que é o dinheiro de Patópolis. E aí, o Tio Patinhas, ele é muito mais do que um velho sovina endinheirado. Tem algumas coisas que eles vão colocando muito bacanas que explicam, muita gente achava que o Tio Patinhas é o símbolo do capitalismo, que ele explora os sobrinhos. E como a Disney trata o Tio Patinhas, ela vai mostrar que, na verdade, por exemplo, ele é mais um acumulador de dinheiro. Ele não quer se livrar do dinheiro, porque um pouco daquele dinheiro ali, cada trecho, cada lote da Caixa Forte, lembra ele das aventuras dele, de como ele conquistou, porque ele era um menino muito pobre na Escócia, e aí, onde todo mundo é pão duro, né, segundo a ideia deles ali, e aí ele vai vivendo aventuras maravilhosas no mundo. Então cada moedinha daquele para ele simboliza uma época do passado dele que não volta mais. E aos poucos ele vai revivendo isso com os sobrinhos, e aí ele passa a contar as histórias para os sobrinhos veem a experiência que ele tem, como que ele consegue resolver as coisas, ele passa a dividir e viver num ambiente familiar ali cada vez mais bacana. Inclusive, a moedinha número 1, a famosa moedinha número 1, que eu tenho aqui, a gente vai dar um close para vocês aí, tá? A famosa moedinha número 1 do Tio Patinhas,
que muita gente falava, não, porque quando o próprio Karl Barks, um parêntese, cria a maga patológica, que é aquela feiticeira, quer pegar a moeda número 1, que é a primeira moeda que o homem mais rico do mundo ganhou, derreter no Vesúvio, né, lá no vulcão, e fazer um amuleto para ela ficar rica, né? O que é até engraçado, em vez dela pegar todo o dinheiro dele com a mágica, ela só quer a moeda para daí ela ficar rica, né? Ou transformar tudo em ouro, mas enfim, é uma história em quadrinhos. E aí o que acontece? As pessoas falam que, não, então na verdade ele é rico por causa do número 1. Não. A número 1, a maga quer fazer um amuleto. Ele é rico, ele conseguiu o dinheiro dele pelas conquistas. A número 1, a importância da moeda número 1 para o tio Patinhas é o fato de ter sido a primeira remuneração dele. Foi a primeira moeda que ele ganhou quando ele fez um trabalho. Lembra que ele era muito pobre, ele vai trabalhar de engraxate. Inclusive ele recebe uma moeda, ele estava na Escócia e ele recebe uma moeda estrangeira. E ele se sente enganado, então ele guarda aquilo para lembrar não só do primeiro trabalho, mas o fato que ele tem que prestar mais atenção, que ele precisa ser mais rígido na hora que ele faz as coisas e por aí afora. E o tio Patinhas, ao mesmo tempo que ele é mostrado como um homem um senhor, né, muito endurecido pela vida, ele acaba abrindo em várias vezes o coração dele, acaba ajudando todo mundo, secretamente ou não. Então é um personagem muito complexo, é um personagem muito bacana, e que principalmente o Barks, que criou, foi colocando várias camadas ali. E foi fazendo também algumas histórias, que a gente sempre lembra aqui para vocês, eu já falei de algumas delas em outros episódios, mas aquelas histórias famosas em que o tio Patinhas, o Donald e os sobrinhos vão para civilizações misteriosas, vão para lugares, templos, descobrem riquezas e tal. E essas histórias são muito bem... O Karl Barks, ele era um leitor ávido da National Geographic. Então ele pegava cenários do Peru, pegava cenários de civilizações pouco conhecidas tal, e colocava aquilo em desenho e transformava aquilo efetivamente dentro das histórias. Muitos cenários que você vê eram baseados em lugares reais, o que tornava as histórias ainda mais bacanas. E o Barks inclusive fazia painéis de 2 páginas, imensos, cheios de detalhes e tal, que enriqueciam muito mais a história. Bom, eu falei para você que eu ia falar de 3 personagens, né, da terceira idade aqui nesse segundo bloco. Já que eu falei do tio Patinhas, vou falar agora de uma personagem feminina e que tem muito a ver com o tio Patinhas. O nome dela, original, é Elvira Coote. E eu acho que se eu falar esse nome, você provavelmente nunca ouviu falar. Mas se eu falar Vovó Donalda, que é o nome dela em português, com certeza você vai lembrar dessa simpática personagem dos estúdios Disney também, que foi criada pelo cartunista, argumentista Alta Lafiero, numa tirinha em 1943. A primeira coisa que eu vou falar da Vovó Donalda é por que ela é vovó. Vamos lembrar que o personagem principal no qual se constrói esse núcleo familiar é o Pato Donald. Então ela é a avó do Pato Donald. Tá? O que acontece? O tio Patinhas, naquela família dele lá que eu citei na Escócia, ele tinha 2 irmãs. E uma irmã do tio Patinhas era uma pata super enfesadinha chamada Hortense, né? Ou Hortência no Brasil. E essa pata super enfesadinha, quando o tio Patinhas vai para Patópolis, né? Patópolis fica num estado americano fictício chamado Calisota, né? Que é a mistura de Califórnia com Minnesota, tá? Então, assim, quando ela chega lá em Patópolis, né? O tio Patinhas busca as 2 irmãs dele para morar com ele, etc. Eles acabam tendo um incidente ali com uma família local que morava, de uma senhora chamada Donalda, ou Elvira no original, que era casada com o Tomás Reco e que tinha 3 filhos. E um desses filhos, que chamava Patoso, também era todo enfesadinho. E aí eles olham um para o outro e amor à primeira vista. Esses 2, inclusive é muito engraçado porque tem uma cena que o tal do Tomás Reco olha e fala assim, isso aí não vai dar certo, 2 enfesadinhos, né? Esses 2 vêm a se tornar pais do Pato Donald. Então os pais do Pato Donald é uma irmã do tio Patinhas, portanto ele é tio do Donald, por isso o tio Patinhas, e o filho da vovó Donalda, o Patoso. Portanto, ela é a avó do Pato Donald e bisavó do Guinho, Zezinho e Luizinho. Então, olha só, a Donalda também tinha outros filhos. Patolfo, que é o pai do Peninha, tá? E uma filha chamada Patrícia, que vem a ser a mãe do Ganso Gastão, do sortudo Gastão. E agora você entendeu toda essa questão da família. E lembrando que o Donald tinha uma irmã gêmea, né? O Patoso e a Hortência, eles tiveram 2 filhos gêmeos, que chamavam-se Donald e Dumbella,
que é justamente a mãe do Guinho, Zezinho e Luizinho. E se você quer saber mais sobre esses 3 personagens, corre lá no YouTube que na nossa última edição nós falamos sobre os 3. Legal? Bom, vamos voltar então para a vovó Donalda. A vovó Donalda é uma personagem super bacana, ela é muito amorosa, ela é realmente uma avó, aquela que faz a torta para receber os netos em casa. Em algumas histórias ela é muito disciplinadora também, tanto que é muito bacana que às vezes a vovó vai na casa do Donald, o Donald faz os meninos arrumarem tudo. Tem histórias muito datadas, né? Vocês têm que tomar banho, faz uma semana que vocês não tomam banho, vão tomar banho porque a vovó está chegando. A vovó, ela trabalha numa fazenda, né? Na fazenda ela tem um assistente que é o gansolino, que é um ganso preguiçoso, que mais atrapalha do que ajuda. E ela tem histórias do dia a dia da fazenda, ela também é uma pessoa que conta suas experiências, ela ensina, mas acima de tudo, apesar dela ser uma pessoa de idade, segundo um dos roteiristas da Disney, o Don Rosa, ela teria nascido originalmente em 1855, tá? Então ela é bem idosa. Ela ainda cuida da fazenda, ela cuida do touro, ela tem um touro de estimação, ela vai na frente do trator, ela arruma tudo, ela cuida da fazenda e faz as crianças aprenderem a importância da lida, a importância do trabalho. Então são histórias muito bacanas. E ao mesmo tempo ela é sempre mostrada como aquela avó que os netos amam e que faz tudo pelos netos, né? Um exemplo de avó aí nos quadrinhos. Vamos falar do nosso terceiro personagem agora? O nosso terceiro personagem, que a gente vai mostrar aí para vocês em um instante, ele vem dos desenhos animados, tá? Ele surge nos desenhos animados, também tem história em quadrinhos dele, mas eu tô falando dele porque foi um pedido também feito pelo Instagram, pelo Reginaldo, que mandou o pedido aqui pra gente, e o Reginaldo, inclusive, o apelido dele, ele tem um dos apelidos dele é em virtude desse personagem. O Reginaldo, ele não enxerga direito, né? Usa óculos, etc., ou pelo menos usou durante muito tempo, e chamavam ele de Magoo. Pois é, o Mr. Magoo, ele é um personagem criado, é uma criação coletiva ali de um estúdio chamado UPA, ou UPA, se vocês preferirem, né? E ele surgiu em 1949, foi o primeiro desenho dele, chamava The Ragtime Bear. E a principal característica do Mr. Magoo realmente, ele é um senhorzinho e ele é praticamente cego, né? Ele é míope é pouco, e ele se recusa a usar óculos. Então é um senhorzinho, baixinho, careca ali, que se recusa a usar óculos, não enxerga praticamente nada e tudo ele confunde. Então é muito legal porque as aventuras dele, apesar de tudo inevitavelmente dar certo para ele confunde as pessoas, ele enxerga uma coisa que não está ali e por aí afora. E aí ele tem, normalmente, né, ele tem o cachorro chamado Mac Barker, né, e tem o sobrinho dele chamado Waldo, que às vezes tenta ajudá-lo e que não dá certo, mas aí ele sai andando, ele vai pisar no buraco que ele não enxerga e de repente um operário levanta, ele pisa na cabeça do operário e continua, ele confunde as pessoas, ele não escuta às vezes direito também, então a pessoa fala uma coisa para ele entende outra, e as histórias são tem uma curiosidade muito interessante sobre o Mr. Magoo, é que assim, a inspiração dele, como foi uma criação coletiva, ninguém sabe exatamente. Mas se fala, por exemplo, que ele foi inspirado num tio de um dos roteiristas. Se fala que ele foi inspirado, tinha um professor, que é um professor da Universidade de Harvard, que era muito teimoso e que era meio cego também e não queria usar óculos, que chamava Francis Magoon. Então, até pela similaridade do nome, alguém acha que ele foi inspirado nesse professor. Mas uma coisa muito interessante é que dizem que o jeito dele, assim, os cartunistas quiseram zombar um pouquinho quando criaram, de um americano na época, né, o MacArthur, que era um americano que perseguia comunistas, né, toda a doutrina MacArthur, acho que a gente já ouviu falar já, e eles diziam que, assim como o general MacArthur, ele enxergava coisas onde não existiam, que é o caso do Magoo. Então, como naquela época ele enxergava comunista em todo lugar, o Magoo enxergava coisas que não existiam em todo lugar. E vale lembrar que no original há alguns desenhos que o Magoo fala esses comunistas, ele tem essa vertente um pouco política, né? E antiga, né? Porque ele era um senhor já, e às vezes ele enxergava ali, a esquerda onde não existia, coisas que não existiam, e ficava muito bravo. Então eles faziam essa zombaria até para brincar. Vale lembrar que o Magoo estreou pelo sucesso, né? Chegou a alguns curtas deles, também chegaram a ser indicados para o Oscar, e o sucesso do desenho animado levou ele para os jornais, em forma de tiras de quadrinhos. Então, em 1964, ele começou a ser publicado também pela UPA, ele nunca teve efetivamente um quadrinista específico por trás dele,
mas começou a ser publicado tiras do Magoo, na mesma linha. O sujeitinho velhinho ali cego, que não enxergava direito, mas de alguma forma sempre acabava tudo bem para ele na história. E aqui no Brasil, nos anos 70, chegaram a ser publicados 7 gibis, tá? Foi pouca coisa, mas nos anos 70 teve 7 gibis. Que inclusive, eu estava dando uma fuçada, a gente vai mostrar umas capas aí para vocês, mas você acha até para vender na internet esses gibis usados do Mr. Magoo. Então, para quem gosta aí do simpático e às vezes muito ranzinza Mr. Magoo, né? Engraçado, né? São coisas aparentemente opostas, mas como um personagem consegue despertar simpatia mesmo sendo ranzinza, né? Quem gostar do Mr. Magoo pode procurar então na internet que você vai achar alguns gibis dele disponíveis aí para comprar. Eu acho que estava R$7, coisa baratinha, tá legal? Bom, a gente vai terminando por aqui. Espero que você tenha gostado desse programa que foi dedicado aí para a terceira idade, né? Lembra, nunca é tarde para começar as coisas, tá? E vamos dedicar ele para vocês, mas vamos dedicar eles também para a Suzy aqui da Gibiteca, que sempre cede o nosso espaço aqui, esse espaço maravilhoso que você pode vir, visitar, emprestar gibi, né? Todos esses gibis que vocês estão vendo aqui atrás, que a gente sempre mostra para você dar vontade de vir aqui emprestar. E agradecer também a parceria da Secretaria de Cultura e Turismo, que está sempre junto aqui com a gente. Então a gente se vê na próxima edição, que também vai ser temática. Outubro vai ser bem bacana, hein, gente? Até mais! Educa TV apresentou Mundo HQ TV. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.